Então, no seminário de hoje, nós iremos ter o filósofo dinamarquês Søren Abe Kierkegaard. Essa será a pronúncia que eu irei utilizar durante o seminário, já que a pronúncia em dinamarquês é um tanto diferente. Confesso que eu vi algumas vezes pelo Google Tradutor, até mesmo por não saber falar em dinamarquês, e a pronúncia é mais ou menos a seguinte: Søren Abe Kierkegaard. É estranho mesmo, mas é isso aí. Mas vamos dar sequência ao nosso seminário. Então, eu vou utilizar uma citação de Angústia e Liberdade para que nós possamos ter um pouco de noção do que é o pensamento de Kierkegaard em termos de profundidade, largura e existencialismo. Vamos lá para a citação. A angústia é a vertigem da liberdade, que surge quando o espírito quer estabelecer a síntese. E a liberdade olha para baixo, para sua própria possibilidade, e então agarra a finitude para nela firmar-se. Nesta vertigem, a liberdade desfalece. Ao fundo nós temos uma imagem, que nós temos os pássaros que representam essa liberdade, a liberdade da mente, e nós temos a imagem deste ser humano que você pode ver as partes internas dele, as vísceras, nós podemos ver os órgãos internos e nós também podemos percebê-la pela graça e pela liberdade artística do seu pintor, que ele está mostrando o contraste da liberdade da mente através desses pássaros e a angústia do ser humano, já que a angústia é algo que você sente e que muitas vezes você também pode não expressar para outras pessoas. Vamos lá, a vida. O dinamarquês Søren Kierkegaard nasceu em 1813 e faleceu em 1855, isso no século XIX. É considerado o primeiro existencialista, tendo sido um grande pensador religioso na linha de Pascal. Vale ressaltar que o existencialismo vai tratar de coisas relacionadas à existência do ser humano, à sua forma de agir, pensar, existir e influenciar a sua sociedade na qual ele está inserido. Apesar de que esses pensamentos existencialistas destes filósofos e pensadores nos influencia até hoje. Estudante de teologia e filosofia na Universidade de Copenhague, onde se tornou mestre em teologia com uma tese sobre o conceito de ironia constantemente referido a Sócrates, em 1841, tendo estudado também com Schelling em Berlim. Kierkegaard teve uma vida conturbada. A vida e as obras. Polêmico e contestador, foi um crítico da sociedade dinamarquesa da época e da igreja oficial, embora irmão de um bispo luterano. Seu estilo é fortemente pessoal, escrevendo diários e textos sob vários pseudônimos, o mais famoso, Johannes Climacus, bem como fragmentos, por exemplo, As Migalhas Filosóficas, de 1844. Suas obras mais conhecidas e influentes foram Ou Isso ou Aquilo, Enten Eller, de 1843, Temor e Tremor, de 1843, e O Conceito de Angústia, de 1844. O amor. Noivo de Regine Olsen, não se decidiu pelo casamento até que sua noiva casou-se com Frederick von Schlegel, o que o mergulhou em profunda depressão. A vida e as obras. Seu pensamento é marcado pelo subjetivismo,
pela ênfase na experiência pessoal, considerada como que dá autenticidade à filosofia, e pelo sentimento do trágico. Seu estilo é polêmico, irônico, sobretudo em seus comentários a Descartes e Hegel, e poético em sua análise dos mais profundos sentimentos humanos: o amor, o medo, a angústia, o sem-sentido da existência. A problemática central de Kierkegaard consiste exatamente na irracionalidade de nossa experiência do real, na impossibilidade de escolhermos racionalmente ou de justificarmos nossas ações do ponto de vista ético. É necessário darmos um salto no escuro, que consiste na fé. A história de Abraão, a quem Deus no Velho Testamento ordena que sacrifique seu filho Isaque, é tomada em temor e tremor como representativa disso. Abraão, a sacrificar seu filho, está disposto a dar o salto da fé, que leva da atitude ética à religiosa. Não busca entender a ordem de Deus, não pede razões, mas simplesmente obedece cegamente a algo que está além de seu entendimento, porque tem fé. Nossa angústia resulta do reconhecimento da finitude e da morte, bem como do silêncio de Deus, da impossibilidade de sabermos se nós nos salvaremos. A fé, ela própria, não nos dá garantias porque Deus não nos responde. Diferentemente dos idealistas transcendentais como Fichte e Schelling, a obra de Kierkegaard não é sistemática nem tem pretensões teóricas e doutrinárias. Diferentemente dos românticos, não dá à estética um valor central, considerando-a apenas uma etapa da existência. Contudo, seu questionamento da razão, seu estilo poético e ensaístico, sua valorização da experiência religiosa fazem dele um dos mais característicos pensadores desse período no sentido da ruptura com o racionalismo moderno, influenciando tanto o existencialismo contemporâneo como o pensamento teológico. Agora nós iremos adentrar a obra Temor e Tremor. Eu separei alguns fragmentos, algumas citações, para que nós possamos ler, para tentar buscar, compreender e sentir o pensamento de Kierkegaard. Na parte desse fragmento está nas páginas 201 a 209, que no caso é tida como elogio de Abraão. Se o homem não possuísse consciência eterna, se um poder selvagem e efervescente, produtor de tudo, grandioso ou fútil, no torvelinho das paixões obscuras, existisse só no fundo de todas as coisas, se sob elas se escondesse infinito vazio que nada pudesse encher, que seria da vida senão o desespero? Se assim fosse, se um vínculo sagrado não cingisse a humanidade, se as gerações se não renovassem como se renovam as folhas das florestas, se umas atrás das outras se fossem extinguindo como o canto dos pássaros nos bosques, atravessando o mundo como a nave o oceano, ou o vento o deserto estéril e cego, se o esquecimento eterno, sempre esfomeado, tivesse força suficiente para lhe arrebatar a presa espiada. Quão vã e desoladora seria a vida, mas tal não é o caso. Do mesmo modo que formou o homem e a mulher, também Deus formou o herói, o poeta e o orador.
Aqui no início nós começamos a perceber a amplitude do que seria a vida sem um sentido, se ela não tivesse uma razão de ser e de existir, se ela não tivesse uma finalidade mais profunda, se ela não tivesse um norte, um eixo centralizador ou algo que realmente desse sentido à existência humana. E é tanto que ele vai fazer aqui uma tríade, isso é por minha conta, quando ele cita que Deus formou o herói, o poeta ou o orador. E a gente vai entender isso durante estes fragmentos. O poeta não pode cumprir aquilo que o herói realiza. Só lhe resta admirá-lo, amá-lo e rejubilar com ele. Entretanto, não é menos favorecido que este, porque o herói é, por assim dizer, o melhor de si mesmo. Aquele de quem está enamorado, feliz por não ser herói, para que o seu amor seja feito de admiração. O poeta é o gênio da recordação. Nada mais pode fazer do que recordar, nada mais senão admirar o que foi cumprido pelo herói. E aqui ele deixa claro que tanto o herói quanto o poeta têm seus papéis distintos. Um está na arte de escrever e memorizar os feitos do herói, e o herói, por sua essência, está como alguém que está fazendo algo que não é comum a outras pessoas. Tal é a suma dos combates travados na terra, homem contra homem, 1 contra 1000. Mas aquele que luta contra Deus é o maior de todos. Tais são os combates deste mundo. Um chega ao termo usando da força, o outro desarma Deus pela sua fraqueza. Viu-se os que se apoiaram em si próprios, de tudo triunfarem, e os outros, fortes da sua força, tudo sacrificarem. Mas o maior de todos foi o que acreditou em Deus. E houve grandes homens pela sua energia, sabedoria, esperança ou amor. Mas Abraão foi o maior de todos, grande pela energia, cuja força é fraqueza, grande pelo saber, cujo segredo é loucura, pela esperança, cuja forma é demência, pelo amor, que é ódio a si próprio. E nesse fragmento nós percebemos a arte poética que Kierkegaard tinha de revelar, através dos seus escritos, não só os fatos relacionados a esse personagem, a esse ser, Abraão, como também a analisar a sua existência e a sua forma de viver a sua existência, que não foi uma vida simples, mas uma vida marcada por acontecimentos que veio a ser relembrado e vem ainda e será lembrado ainda durante muito tempo, devido à grandiosidade dos atos realizados por ele, mas principalmente pelo quesito da fé. E aqui ele vai destacar alguns pontos a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão abandonou a terra de seus maiores. Pela fé foi estrangeiro na terra prometida. Ele era o eleito de Deus, não foi esquecido. Abraão não nos deixou lamentos. Condoer-se alguém e chorar com o que chora é humano, mas é maior o que crê e mais reconfortante ainda contemplar o crente. Então, quando nós observamos esses pontos que ele destaca a respeito da figura de Abraão, nós podemos perceber realmente assim o que está envolvendo essa personalidade, o que está envolvendo esse herói e aquilo que está ressaltando ele na qualidade de alguém que não é uma pessoa de vida rasa ou de sentimentos rasos. Porque, como o próprio Kierkegaard coloca, ter fé realmente é necessário um salto.
E esse salto tem que ter fé e tem que ter coragem. Pela fé, Abraão obteve a promessa de que todas as nações da terra seriam abençoadas na sua posteridade. Abraão acreditou. Por ele se viu no mundo o que era ter esperança. Conheceu depois a tristeza e a amargura. Em vez de o decepcionar com a vida, fez por ele tudo o que pôde e, nas suas esperanças, deu-lhe a posse da sua enganada esperança. Conhecer a tristeza é humano. Humano ainda é partilhar do desgosto dos aflitos, mas crer é mais reconfortante do que contemplar o crente. E aqui você começa a perceber que Kierkegaard coloca que Abraão não é esse ser extremamente forte, mas como humano é alguém que sentiu tristeza, sentiu amargura, decepcionou-se com os acontecimentos ao seu redor e também em um dado momento a sua esperança ficou a preocupar-se com o que ia acontecer no desfecho da sua história. Não valerá mais que não fosse o eleito de Deus? Que significa ser o eleito de Deus? É ver recusado o desejo de juventude na primavera da vida para só obter tal favor na velhice, depois de grandes dificuldades? Mas Abraão acreditou e guardou firmemente a promessa a que teria de renunciar se houvesse vacilado. Teria dito então a Deus: porventura não é da tua vontade que meu desejo se realize? Renuncio ao meu voto, o único que contava para minha felicidade. Minha alma é reta e não guarda secreto rancor pela tua recusa. E aqui, se nós formos nos colocar no lugar de Abraão e a tentar ver por esse prisma, por esse ângulo que Kierkegaard está colocando, nós podemos perceber alguém que, assim como nós temos nossos temores e os nossos tremores diante das adversidades da vida, nós podemos perceber a subjetividade de Abraão através dessa citação, que se ele realmente tivesse dito ao Senhor tais palavras, o que será de fato teria acontecido? Teria ele então negado a fé? No entanto, esta felicidade não duraria muito. Uma vez mais, Abraão deveria ser posto à prova. Tinha lutado contra esse manhoso poder a que coisa nenhuma escapa. Contra o inimigo que, ao longo dos anos, não cessa de vigiar. Contra o ancião que a tudo sobrevive. Tinha, enfim, lutado contra o tempo e conservado a fé. E Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe: toma o teu filho, o teu único filho, aquele que amas, Isaque. Vai com ele ao país de Moríja, e ali oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que te indicarei. Agora você imagina se colocar no lugar de Abraão e ver que a única coisa que te trouxe esperança e que te trouxe felicidade, e aqui eu quero abrir um parêntese e dizer a nível humano, não a nível de fé. Não estou aqui a analisar a sua subjetividade relacionada ao seu caráter e à sua fé, mas estou me colocando e nos colocando no lugar de alguém que não conhece ao Supremo, Deus Todo-Poderoso, e apenas deseja ter uma vida regrada e comum, como a maior parte das pessoas que simplesmente não acreditam em Deus, mas querem estar gozando dos bens terrenos e materiais.
Então, como seria difícil para um homem ou uma mulher ter que dar o seu único filho, o seu filho amado. Mas Abraão acreditou sem jamais duvidar. Acreditou no absurdo. Se tivesse duvidado, agiria de outro modo. Teria mesmo realizado um ato magnífico. Acaso poderia ter feito outra coisa? Dirigir-se-ia à montanha de Moríja, partido a lenha, teria acendido a pira, puxado da faca e gritado assim a Deus? Não menosprezes este meu sacrifício. De todos os meus bens, não é este o mais precioso? Bem eu sei, que significa de fato a vida de um velho em comparação com a do filho da promessa, mas é o melhor que posso oferecer-te. Faze com que Isaque nunca de tal se aperceba, para que a juventude o conforte. Depois enterraria a faca no próprio peito. O mundo tê-lo-ia admirado e nunca o seu nome seria esquecido. Mas uma coisa é suscitar justa admiração, e outra é ser a estrela que guia e salva o angustiado. Novamente aqui, nós podemos perceber nessa citação a subjetividade, o sentimento de angústia, o sentimento de dor, o sentimento de apreensão e o sentimento de medo daquele a quem teria que oferecer o seu único filho, o seu filho amado. E o mais interessante é que, como o próprio Kierkegaard coloca, se ele tivesse sacrificado Isaque e logo em seguida ele tivesse se sacrificado também, teria toda uma admiração e toda uma comoção de todas as pessoas que tivessem conhecido Abraão naquele período e que também aos relatos históricos tivessem chegado a nós nos dias de hoje, nós também teríamos esta admiração pelo fato que ele fez, que ele teria feito na realidade, porque é muito complicado se colocar neste lugar, no lugar da pessoa que vai sacrificar e sacrifica e logo em seguida se sacrifica, que era algo muito comum naquele tempo, daqueles povos primitivos e daqueles povos relacionados àquela cultura, daquele lugar, sacrificarem os filhos. Mas aqui não há espaço para esta discussão. E agora nós iremos adentrar no segundo fragmento, agora no ponto chamado Problema 1. Isso está lá nas páginas 239 a 252. Há uma suspensão teleológica da moralidade. Ele já começa essa citação com esta pergunta. O que seria então essa teleologia? É uma doutrina que se pauta na ideia de que os seres e o universo caminham e compartilham uma única finalidade, sendo ela permanente e não compreendida na sua totalidade. Esse significado, teleologia, ele também tem na área do direito, mas o ponto que nos interessa aqui, e vamos ficar em específico, no ramo da filosofia. A primeira citação, então, para degustarmos desse ponto do problema número 1. A moralidade em si está no geral, e a este título é aplicável a todos, o que pode, por outro lado, exprimir-se dizendo que é aplicável a cada instante. Repousa imanentemente em si mesma, sem nada exterior que seja o seu telos, sendo ela mesma telos de tudo o que lhe é exterior, e uma vez que se tenha integrado nesse exterior, não vai mais além, tomado como se imediato, sensível e psíquico. O indivíduo é o indivíduo que tem o seu telos no geral. A sua tarefa moral consiste em exprimir-se constantemente, em despojar-se do seu caráter individual para alcançar
a generalidade. Esse conceito de telos, ele está ligado ao fato de ser, que aqui está a categoria, vamos pegar por exemplo, uma casa. Você tem uma casa, tem as paredes, tem porta e tem teto. Esse é o conceito de casa. Mesmo se essa casa perder as portas, perder o teto, ela continua ainda sendo uma casa. E o sentido dela de existir, a finalidade. Então, a finalidade da casa, como todos nós sabemos, é um lugar onde você vai coabitar, vai viver, vai de repente montar um trabalho. Ou seja, ela tem uma finalidade e ela tem um conceito. Então, o indivíduo que ele coloca aqui com I maiúsculo, que se nós formos representar como a humanidade, ela tem um sentido de ser e um sentido, uma finalidade para existir. E aqui ele vai começar a fazer um paralelo da existência do indivíduo, do seu telos e a sua individualidade enquanto ser social, mas também vai trazer esse indivíduo para a generalidade, para a existência e a sua coexistência com outros indivíduos dentro da sociedade. Se nós fôssemos pegar no campo da historiografia, tem um historiador chamado Maurice Halbachs, que ele trabalha com a questão de memória coletiva e de memória individual. A memória individual, na visão desse autor, ela é formada pelas ações dos indivíduos do todo, ou seja, da memória coletiva, e essa memória coletiva influencia e forma a memória individual, como também essa memória individual pode chegar a contribuir também para formar essa memória coletiva. Vamos dar sequência. Peca o indivíduo que reivindica a sua individualidade frente ao geral e não pode reconciliar-se com ele senão reconhecendo-o. De cada vez que o indivíduo, depois de ter entrado no geral, se sente inclinado a reivindicar a sua individualidade, entra numa crise da qual só poderá libertar-se pela via do arrependimento e abandonando-se como indivíduo no geral. Se tal é o fim supremo destinado ao homem e à sua vida, a moralidade participa então da mesma natureza da eterna felicidade do homem, a qual consiste em cada momento e para toda a eternidade o seu telos, porque haveria contradição em afirmar-se que ela pode ser abandonada, quer dizer, ideologicamente suspensa, visto que, desde o momento em que se suspendeu, está perdida, enquanto que estar suspenso não significa perder-se, mas conservar-se na esfera superior que é o seu telos. E aqui nós começamos a ver esse paralelo do telos, do indivíduo e dessa coletividade, aonde está a influência do telos individual para a vida do indivíduo e a vida do indivíduo para o telos geral da toda a totalidade social. Então há uma relação. Esse indivíduo ele não está só, o telos dele não existe simplesmente por existir, mas tem uma finalidade que vai influenciar e também ser influenciado pelo telos do todo e o seu telos individual para influenciar o telos total. Pelo contrário, erra ao falar da fé, erra ainda por não protestar em voz bem alta e poderosa contra a veneração e a glória de que Abraão goza como pai da fé, pois que o seu processo deveria ser revisto para o banir como assassino. Com efeito,
É a fé esse paradoxo segundo o qual o indivíduo está acima do geral, mas de tal maneira que, e isso importa, o movimento se repita e, por consequência, o indivíduo, depois de ter permanecido no geral, se isole logo a seguir, como indivíduo acima do geral. Se não é esse o conteúdo da fé, Abraão está perdido. Nunca houve fé no mundo, porque jamais ela passou do geral. Assim, se o que considerarmos moral ou virtuoso representa o supremo estádio, se não resta ao homem nada de incomensurável senão o mal, quer dizer, o particular que deve exprimir-se no geral. Bastam-nos as categorias da filosofia grega, ou as que dela logicamente se deduzem. E visto que estudou os gregos, Hegel não deveria tê-lo ocultado. Aqui já começa a surgir as críticas contra os estudos de Hegel, contra o conhecimento e as categorias levantadas por Hegel sobre a filosofia grega. E essas categorias Hegel ele não colocou no seu trabalho, segundo Kierkegaard, mas voltando-nos para o fato da fé. Ele vem aqui ressaltar essa questão do ato individual que Abraão fez e o fez sair do geral para subir para esta outra categoria do seu telos, como um telos um pouco maior, e esse telos dele, essa sua ação, essa sua forma de ser e existir, a sua finalidade de existir, o seu ato de dar o salto de fé, fez com que ele se sobressaísse sobre os demais da categoria do geral, e esse telos dele passou a influenciar o telos das outras pessoas do geral, que é como nós vimos relacionado à história de Abraão através da Bíblia Sagrada. É costume ir-se sempre repetindo que o paganismo não conheceu a fé. Mas se alguém supõe ter explicado alguma coisa desta maneira, é então mister informar-nos um pouco melhor do que se deve entender por fé, porque de outro modo cai-se de novo em frases sem sentido. É fácil explicar a vida toda, incluindo a fé, sem ter bem a ideia do que está representada. E aquele que especula acerca da admiração causada pela sua teoria não faz mau cálculo, porque, como diz Boileau, um tolo encontra sempre um tolo ainda maior que o admire. E se nós formos levar ao pé da letra Kierkegaard, ao citar Boileau, nós iremos fazer um paradoxo e uma análise com toda essa confusão religiosa que existe no mundo atual. Porque cada pensamento ele é fruto do seu tempo e espaço histórico. Só que ao analisarmos o pensamento de Kierkegaard, nós podemos perceber que o pensamento dele é atualíssimo. Nós podemos perceber que parece que ele estava escrevendo com um certo olhar profético, que as ações que tanto aconteciam no tempo dele, como estas ações que ele cita desse paganismo lá do passado, eles continuam a acontecer no nosso tempo. E essa figura do tolo, de encontrar um tolo ainda maior do que ele, para ele admirar, é tão moderno e tão contemporâneo e atual, que você começa a observar a obra Temor e Tremor como uma crítica social não só do tempo do passado, não só do tempo do século XIX, o qual Kierkegaard era filho e contemporâneo desse tempo, mas também chega a elucidar, que é a trazer luz de entendimento para os nossos dias. Continuando nas citações. A fé é justamente aquele paradoxo, segundo o qual o indivíduo se encontra como tal acima do geral.
sobre ele debruçado, não em situação inferior, pelo contrário, sendo-lhe superior, e sempre de tal maneira que, note-se, é o indivíduo quem, depois de ter estado como tal subordinado ao geral, alcança ser agora, graças ao geral, o indivíduo, e como tal superior a este. De maneira que o indivíduo como tal se encontra numa relação absoluta com o absoluto. Esta posição escapa à mediação que se efetua sempre em virtude do geral. Ela é e permanece eternamente um paradoxo inacessível ao pensamento. A fé é este paradoxo. Se assim não suceder, são estas as consequências que rogo ao leitor que tenha constantemente presentes no seu espírito, porque seria fastidioso recordá-las a cada passo. Se assim não suceder, jamais houve fé. Por outras palavras, Abraão está perdido. Então aqui o ponto central nessa citação é que a fé de fato é esse paradoxo. E se você tentar buscar entender a fé fora desse sentido e desse ponto de que ela é esse paradoxo, que é algo estranho para as pessoas que não estão exercitando a fé, é complicado de entender. Porque a fé, ela transcende a forma de existir, de pensar e de sentir do ser humano. E é esse ato de ter fé, como ele coloca nessa citação, que faz com que o indivíduo se destaque de toda a outra gama dos seus contemporâneos do mesmo período. É como se um crente numa igreja, por ele ter fé, e essa fé dele ser visível através das suas obras e da sua ação no cotidiano, acabasse destacando ele naturalmente. Que é a mesma coisa que aconteceu aqui com Abraão. A fé dele o destacou do meio da sociedade da qual ele estava inserido. Que o indivíduo corra o risco de confundir este paradoxo com uma crise religiosa, concordo, mas não é razão suficiente para escondê-lo. Também é verdade que o sistema de certos pensadores os leva a serem repelidos pelo paradoxo, mas isso não é motivo suficiente para falsear a fé, com o fim de a integrar no sistema. É preferível então confessar que a não tem deixado aqueles que a possuem à aberta, possibilidade de fornecerem regras que permitam discernir o paradoxo da dúvida religiosa. E aqui nós começamos a perceber a relação que ele coloca, que por algumas pessoas não conseguirem simplesmente compreender o paradoxo da fé, elas começam a pensar que estas pessoas que têm fé, que vivem as suas crenças de uma forma mais destacada, eles pensam esse ponto como sendo apenas uma crise religiosa e não uma ação individual imbuída de subjetividade do telos individual, baseado no telos coletivo, da fé coletiva, mas simplesmente alguns pensadores dizem, não, é uma crise religiosa. A história de Abraão comporta esta suspensão teleológica da moralidade. Nunca faltaram espíritos perspicazes nem eruditos para achar casos análogos. Partem deste belo princípio que, no fundo, tudo é o mesmo. Se observarmos com mais atenção, duvido muito que se encontre uma única analogia na história universal, executando um caso ulterior que nada prova, quando se estabeleceu que Abraão representa a fé, e que é nele normalmente que ela se exprime, nele cuja vida não é apenas a mais paradoxal que se possa pensar, mas de tal maneira paradoxal que resulta absolutamente impossível pensá-la. Move-se em nome do absurdo, porque o absurdo consiste em que está como indivíduo acima do geral.
é um parágrafo para você parar e pensar quão paradoxalmente é absurdo simplesmente achar absurdo a fé. Como algumas pessoas começam a pensar de forma teleologicamente a moralidade da vida e dos atos de Abraão. É tentar pegar uma categoria de pensamento, de mentalidade, uma caixinha e colocar o pensamento, a existência de Abraão, o telos de Abraão, tirar daquele contexto histórico e social e simplesmente colocar dentro de uma categoria filosófica ou simplesmente de uma categoria absurda. E aqui eu quero me referir a pessoas que simplesmente falam mal da fé e da fé das pessoas por simplesmente acharem absurdo acreditar em algo. E aqui, se nós formos falar em acreditar em algo, nós podemos tanto pensar no fator religioso, de você pensar e acreditar em Deus, e como também você colocar a sua fé, ou seja, o seu pensamento, já que algumas pessoas não têm fé, em coisas do cotidiano, da realidade e das suas existências. É como pensar que essas pessoas não tivessem um telos agregado à existência, ao modo de ser e a uma finalidade social. Porque se formos pensar na existência do telos, e para o qual Deus criou a existência e a finalidade do telos de cada um, até mesmo os descrentes têm um papel fundamental na história da humanidade. Este paradoxo escapa à mediação. Se Abraão atenta, é-lhe necessário então confessar que se encontra em plena crise religiosa e, nessas condições, não pode nunca vir a sacrificar Isaque. Ou, se o fizer, tornar-se-lhe então preciso arrepender-se e reintegrar-se no geral. E aqui é aquela condição que ele fala, que para ele poder voltar a existir no geral, ele precisa abrir mão do direito de ser individual da sociedade, ter que voltar a se encaixar como indivíduo dentro da coletividade. De novo obtém Isaque em virtude do absurdo. Mas no lance não é, nem por um só momento, heróico trágico, mas algo muito diferente, um crente ou um assassino. Falta-lhe a instância intermediária que salva o herói trágico. Este, então, posso eu compreender, mas não Abraão, ainda que, sem motivo razoável, o admire mais do que a qualquer outro homem. E aí eu pergunto para você, você ficaria com qual ideia a respeito de Abraão? Um crente ou um assassino? Do ponto de vista moral, a situação de Abraão para com Isaque simplifica-se, dizendo que o pai deve amar o seu filho mais do que a si próprio. No entanto, a moralidade comporta dentro da sua esfera diversos graus. Trata-se de saber se encontramos nesta história uma expressão superior da moralidade capaz de explicar moralmente a conduta de Abraão e de o autorizar moralmente a suspender o seu dever moral para com o filho, sem, no momento, sair da teleologia deste domínio. Continuando nos fragmentos, agora esse título, A Tríade da Trágica Morte, é um tópico que eu criei para poder observar e relatar alguns pontos que ele fala dentro deste fragmento, sobre o problema 1. Brutus, assassino de seu pai César, na Roma Antiga. Jefté, intrépido juiz, que livra Israel, faz um juramento de imolar o primeiro que lhe aparecer, e no caso quem aparece é a sua filha. E Abraão, assassino de seu filho Isaque. Ele cita um pouco mais à frente também Agamenon,
que nós sabemos que na tragédia grega tem todo o problema relacionado à sua mulher, e aí ficam cenas para o próximo episódio. Então, individualmente pessoal, aqui é um outro título que eu coloquei, e é a partir desse ponto que ele vai pegar ao decorrer da sua obra, analisar o sacrifício de Brutus, o sacrifício de Agamenon, o sacrifício de Jefté e o sacrifício de Abraão. Do ponto de vista moral, a situação de Abraão para com Isaque simplifica-se, dizendo que o pai deve amar o seu filho mais do que a si próprio. No entanto, a moralidade comporta dentro da sua esfera diversos graus. Trata-se de saber se encontramos nesta história uma expressão superior da moralidade capaz de explicar moralmente a conduta de Abraão e de o autorizar moralmente a suspender o seu dever moral para com o filho, sem, no entanto, sair da teleologia deste domínio. Aqui é profundo, porque a análise ela deve partir da figura de Abraão para com Isaque, e essa forma de analisar e de ver deve ser através do prisma da moralidade, tanto no dever de ser pai, de não ter que imolar o filho, como no dever moral também de seguir o mandamento de Deus e ter que cumprir a sua missão ou sacrifício. Então, somente a partir desse prisma da moralidade é que é possível compreender a ação de Abraão. Não age para salvar um povo, nem para defender a ideia do Estado, nem sequer para apaziguar os deuses irritados. Se pudéssemos evocar a ira da divindade, essa cólera teria unicamente por objeto Abraão, cuja conduta é assunto estritamente privado, estranho ao geral. Assim, enquanto o herói é grande pela sua virtude moral, Abraão é por uma virtude estritamente pessoal. Na sua vida, o moral não encontra mais alta expressão que esta: o pai deve amar o filho. De nenhum modo se pode considerar o moral no sentido do virtuoso. E aqui ele vai citar o Estado, como Estado no sentido de nação, como governo, e ele também vai citar a questão das divindades. E aqui nós podemos até traçar um paralelo dos regimes desse período, certo? E também das divindades, porque nesse tempo de Abraão, o Estado geralmente ele estava atrelado à ideia religiosa, e tanto o poder religioso transitava e era favorecido também pelo poder do Estado. Então, para poder entender esse fragmento, nós temos também que ter o conhecimento e o sentido que Estado e religião estavam atrelados em torno de um único poder. E ele ressalta que de modo nenhum pode se considerar o moral no sentido do virtuoso. Então é como se a moral ela tivesse em uma categoria e a virtude estivesse numa outra categoria. Então, por que é que o fez Abraão? Por amor de Deus, como de maneira absolutamente idêntica por amor de si mesmo? Por amor de Deus, porque este exige uma prova de fé, e por amor de si mesmo para dar a prova. Esta conformidade encontra o seu termo adequado na frase que sempre tem designado esta situação. É uma prova, uma tentação. Mas que quer dizer uma tentação? Geralmente pretende desviar o homem do dever, mas aqui a tentação é moral, ciosa de impedir Abraão de realizar a vontade de Deus. Que é, então,
o dever? A expressão da vontade de Deus. Então, o que seria então esse pensamento? O que seria então essa moral? O que seria então essa virtude? O que seria então esse desejo do indivíduo pedir a sua individualidade e sair do contexto do geral? O que seria então esse indivíduo se destacar de forma virtuosa através de sua moral? Pois bem, se você ficou com um gostinho e com a intenção de saber o que e o porquê, eu convido você a ler Temor e Tremor, de Soren Kierkegaard. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.